Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa Não É Bem Assim, aqui pelo YouTube da Alerj. Eu, Nívia Souza, como vocês já sabem, converso toda semana com o economista e diretor da assessoria fiscal da casa, o Mauro Osório, sobre essas questões que impactam o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Mauro? Tudo, uma maravilha estar aqui discutindo nosso estado do Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, a região metropolitana e cada uma das 8 regiões de governo. Que é o que a gente vai falar hoje, né? Sobre a história da região metropolitana e é o que você vai começar contando pra gente. Vamos lá. O Rio já foi capital, né? Como a gente sabe, até 1960, capital do Brasil era o Rio, né? E todo esse período do Rio capital, nós temos o distrito, até 1960, o Distrito Federal, e também tinha o que a gente pode chamar de antigo Estado do Rio de Janeiro, né? Quando houve a transferência da capital, quase ocorreu a fusão do Distrito Federal com o antigo Estado do Rio de Janeiro, que, no meu ponto de vista, depois a gente vai estar discutindo em outros programas, teria sido a melhor solução. Mas isso não aconteceu, e se criou a Guanabara. A cidade do Rio deixou de ser o Distrito Federal e virou uma cidade-estado, né, o estado da Guanabara, e continuou existindo o estado do Rio de Janeiro. E quais foram as consequências da fusão não ter ocorrido em 1960, Mauro? Olha, Nívia, eu acho que não foi bom, tá? Eu acho que dizem por aí, uma das frases que se fala é que enquanto não ocorreu a fusão, a cidade do Rio era uma cabeça sem corpo, e o antigo estado do Rio era um corpo sem cabeça. Eu acho que fazia toda a lógica, né? Nós temos feito a fusão em 1960 e nós temos uma região metropolitana que, na verdade, estava em 2 regiões, né? Uhum. E hoje nós temos a periferia metropolitana, que é a mais precária do sul e sudeste. Por que isso? Um dos motivos é que o Brasil, como a gente já falou numa conversa anterior, não é bem assim, o Brasil foi um dos países que se urbanizou e se industrializou de forma rápida. E, na verdade, as 2 regiões com mais dinamismo, mais desenvolvimento, era São Paulo em primeiro lugar, e o Rio também tinha muita oferta de emprego público e privado, a capital estava aqui, a história de capitalidade, aqui está a cultura, a sede de grandes empresas. Então, você tinha muita migração do Nordeste, da parte pobre de Minas, quer dizer, tanto para o Rio de Janeiro quanto até São Paulo. Isso até o final dos anos 70, quando a economia brasileira entrou numa crise, né? Bom, nesse período você tem uma migração muito grande para Rio e para São Paulo, cidade do Rio e cidade de São Paulo. Até mais ou menos 1940, o povo que vinha buscar oportunidade de vida aqui no Nordeste, na parte pobre de Minas, morava na cidade do Rio de Janeiro, e isso faz com que a gente aqui também tenha muitas favelas, porque não tinha uma política habitacional digna, até hoje ainda não tem. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, 20% da população da cidade do Rio de Janeiro mora em favela. Nas outras capitais é menor. Bom, mas aí começou a faltar espaço, inclusive nas favelas, para fazer casa de quem vinha buscar oportunidade aqui na cidade do Rio de Janeiro. O pessoal começa a ocupar a Baixada, né? São Paulo também tem um movimento parecido. Primeiro se fica na cidade de São Paulo, depois se fica na metrópole. Só que lá só tinha uma unidade federativa. Uhum. Aqui tinham 2. Distrito Federal até 1960 e antigo Estado do Rio de Janeiro. Depois, quando a capital muda, não se faz a fusão, passa a ter Guanabara e antigo Estado do Rio de Janeiro. Qual é a consequência, quer dizer, ruim disso? A consequência ruim disso é que a cidade do Rio de Janeiro ela ficou com privilégio tributário e o antigo Estado do Rio ficou com falta de recursos. Como é que é a situação das cidades que são capitais de estados, né? Ela fica com todo o imposto municipal, o IPTU e o ISS, e fica com 20% do imposto estadual, assim, essa na cidade de São Paulo. Então a cidade de São Paulo era muito dinâmica, o governo de São Paulo arrecadava, 20% desse imposto estadual ia para a cidade de São Paulo, mas 80% foi para investir no conjunto da região metropolitana. No Rio, não. Até ocorrer a fusão em 1975, né, desde o início do século, que tem muita migração para cá, e, enfim, até a fusão em 75,
A cidade do Rio de Janeiro, antes do Distrito Federal, depois Guanabara, ficava com todo o imposto municipal e estadual. Sim. Então ela tinha um privilégio tributário. Uhum. Só que aí acontecia o seguinte, o povo vinha trabalhar aqui, mas a partir dos anos 40 começou a ocupar a Baixada. Aí gerava despesa lá para fazer infraestrutura, para fazer moradia, para ter transporte. Mas o cara morava lá, a família morava lá, precisava de casa, precisava de hospital, de unidade de posto de saúde, não é isso? Uhum. Só que a pessoa trabalhava aqui e gerava receita aqui. Então Sim. ficou uma Guanabara rica, uma periferia pobre. Que é o que acontece até hoje, né? Que é o que acontece até hoje. Então a gente criou uma situação, quer dizer, muito particularmente precária na região metropolitana do Rio de Janeiro. Um dos motivos é esse. E aí o que acontece? Chegou em 1975, sem fazer consulta à população que está errado, a ditadura militar criou o novo Estado do Rio de Janeiro. Né? Uhum. Eu acho que devia ter ocorrido em 1960, né? E tinha muita gente a favor por todas as pesquisas que a gente fez, e a gente vai aprofundar em outros, não é bem assim. Mas fez em 75, só que em 80 o Brasil entrou em crise e parou de crescer. O Brasil, que de 30 a 80 dobrava de tamanho a cada 10 anos, parou de crescer. Ainda teve hiperinflação. Então, a fusão que foi feita pelo regime militar em 75, né, de forma autoritária, e a crise que o Brasil entra a partir dos anos 80, transformou a fusão no AGNI. Então, muita gente é contra a fusão, com pouca informação, e muito pelo fato que depois da fusão veio a crise brasileira, a década perdida, e o Rio ainda foi o lugar que perdeu mais. Um dos motivos é porque aqui o gasto federal ainda era mais importante, e a crise dos anos 80 também uma crise fiscal, o governo federal perde capacidade de gasto, enfim, ficou com a imagem muito ruim. Mas o fato é que era correto fazer isso, e hoje nós já temos uma região metropolitana, né, dentro de um único estado, mas numa situação, por conta dessa história, absurdamente precária. E a gente sabe, né, que essa desigualdade, ela vem de muito tempo e parece que não tem fim, né? E como é que, na sua opinião, a gente poderia superar essa desigualdade social, econômica toda? Olha, Nívia, eu acho, a gente tem discutido isso bastante, quer dizer, aqui na LERJ, também com esse grupo de reitores, de economistas, deputados federais e estaduais, né? A gente precisa de um New Deal verde para a nossa região metropolitana. Novo acordo. New Deal é, na verdade, um programa que o Roosevelt fez nos Estados Unidos, quando teve a Grande Depressão, né? Enfim, mas quando teve a depressão no governo nos Estados Unidos, aí se fez um grande investimento em infraestrutura, e a gente precisa ter um grande investimento em infraestrutura, água, esgoto, telecomunicações, né? E é possível fazer isso. Quer dizer, você tem que articular recursos do Estado, o Fundo Soberano que a LERJ criou pode ter uma participação nisso, governo federal, dinheiro internacional, né? Enfim, quer dizer, essa crise agora ela mostrou como o gasto público pode ser importante, o auxílio emergencial. Nívia, você achava que em 2020 a economia brasileira ia cair 8%, caiu só 4% por conta do auxílio emergencial. Então, o que a gente está propondo é uma coisa mais consistente, inclusive com o auxílio emergencial. A periferia metropolitana ela passar a ter infraestrutura. Por conta dessa história, praticamente não existe infraestrutura lá. Então, é um ciclo vicioso, ou seja, você não tem pouca indústria lá, quer dizer, tem pouca atividade produtiva lá, o povo continua vindo trabalhar aqui. Sim. Principalmente quando se quer emprego formal, sai-se da Baixada, sai-se de São Gonçalo para trabalhar em Niterói e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, né? Então isso é um problema, né? Agora, por outro lado, a prefeitura também de lá são pouco estruturadas, tem poucos recursos, né? E o governo do estado também tem que investir mais em infraestrutura, que é um ciclo vicioso. Ou seja, lá é pobre porque não tem empresa, não tem base para arrecadação de impostos, não tem infraestrutura. A infraestrutura impede empresas de se instalarem lá. Então, qual é a saída? É você buscar um fundo, se articular um fundo para um grande investimento em infraestrutura, e com esse grande investimento em infraestrutura, as empresas poderem se instalar lá, a população aumentar a sua qualidade de vida, e você sair desse círculo vicioso na nossa região metropolitana e entrar no círculo virtuoso.
A gente percebe até que a desigualdade, ela não é só visível, né, na Baixada, nos 13 municípios, né, da Baixada em São Gonçalo, ela também está aqui na cidade, né? A gente pode ver aí o aumento da favelização. E eu queria saber, né, na sua opinião, né, como é que está sendo o trabalho da assessoria fiscal nessa questão, né, da desigualdade, né? Como é que está sendo o trabalho de vocês ao longo desse tempo? Deixa eu te falar uma coisa. Até antes de começar a ter assessoria fiscal, tinha um grupo liderado por urbanistas, né, que tinham criado uma proposta de uma Câmara Metropolitana. Ou seja, quer dizer, na verdade, o governo do Estado e as prefeituras, tudo que não diz respeito a uma única prefeitura, de respeito a várias prefeituras ou conjunto da região metropolitana, teria que ser feito através da Câmara Metropolitana em parceria. Uhum. Por exemplo, não faz sentido todo município da periferia metropolitana ter um hospital. Então, esse grupo de urbanistas mandou essa proposta para a Alerj, inclusive melhorou a proposta, aprovou a Câmara Metropolitana, mas veio o governo Witzel, que foi um absoluto fracasso, e, na verdade, até hoje, essa Câmara Metropolitana ainda não funciona adequadamente. Eu acho que a Câmara Metropolitana, uma autarquia que foi criada, né, pela legislação discutida e votada pela Alerj, chamado Instituto Rio Metrópole, para dar um suporte em termos de conhecimento, buscar fundo para isso. Acho que o caminho é fortalecer o Instituto Rio Metrópole, fortalecer a Câmara Metropolitana, buscar recursos para uma política metropolitana, e isso ajudar a cidade, a metrópole e o estado do Rio de Janeiro, onde a região metropolitana é tão importante, a entrar num ciclo virtuoso. Tem uma frase que eu gosto muito, diz que toda região, quanto mais desigual, mais violenta. Toda região, quanto mais igualitária, mais inovadora. Algumas vezes, alguns falam que, por exemplo, que o noroeste do estado seria uma região, por exemplo, mais pobre do que a região metropolitana. É uma região simples, pobre, mas ela não tem a desigualdade, não tem a miséria que nós temos, infelizmente, na nossa periferia metropolitana. Então, eu acho que uma das preocupações centrais, de fato, quer dizer, para o estado do Rio de Janeiro entrar no ciclo virtuoso, é como é que a gente constrói uma governança para essa cidade metropolitana. Na verdade, a gente não tem a cidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma cidade metropolitana. Se a gente está em São João de Meriti, se a gente estiver na Pavuna, a gente tropeçar, a gente já entra em São João de Meriti. Uhum. Então não há saída para a cidade do Rio de Janeiro sem uma saída metropolitana. Então é fundamental que a gente consiga fazer com que a Câmara Metropolitana funcione, que se tenha uma política articulada, as prefeituras da região metropolitana, o governo do estado, o governo federal, recurso internacional, para a gente dar a qualidade de vida que essa população merece lá e todos melhorarmos e crescermos de forma irmanada. Obrigada, Mauro, pelos seus esclarecimentos mais uma vez aqui no Não É Bem Assim. Você fique ligado toda semana aqui no nosso programa no YouTube da Alerj e até semana que vem. Obrigado.